Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre arquitetura, Transformers e Deep Learning, traduzido para o português como aprendizado profundo. E a nossa equipe que discutirá sobre o tema é composta pelo Matheus, Sérgio, Vitor e eu, Alex. Antes de começarmos a falar sobre arquitetura Transformers, vamos iniciando no primeiro tópico, uma visão geral do Deep Learning e comentar suas limitações no processamento de dados sequenciais. O Deep Learning revoluciona a área de inteligência artificial, permitindo que as máquinas aprendam e realizem tarefas complexas. No Deep Learning, utilizamos redes neurais artificiais profundas, compostas por várias camadas, para aprender padrões e representações abstratas dos dados. Essas redes, elas são treinadas em grandes conjuntos de dados para realizar tarefas como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural, tradução automática e muito mais. No entanto, ao lidar com dados sequenciais, como texto, áudio ou séries temporais, o Deep Learning apresenta algumas limitações. E uma das principais limitações é a falta de uma compreensão, inata da estrutura temporal e das dependências entre os elementos da sequência. E as redes neurais convencionais, como as redes feed-forward, não têm a capacidade de considerar a ordem dos dados sequenciais. Elas tratam cada entrada como uma entidade independente, o que pode ser inadequado para muitas tarefas em que a ordem dos elementos é fundamental. E além disso, as redes neurais profundas tradicionais podem enfrentar dificuldades em lidar com sequências de comprimento variável. Elas são projetadas para trabalhar com entradas de tamanho fixo, e o que pode ser problemático quando as sequências têm diferentes comprimentos, como no caso de textos de diferentes tamanhos. E outra limitação é a necessidade de treinar modelos com grandes quantidades de dados rotulados. O Deep Learning geralmente requer uma quantidade, substancial de dados de treinamento para alcançar um bom desempenho. E, no entanto, obter grandes conjuntos de dados rotulados para dados sequenciais pode ser caro e demorado. É importante ressaltar que existem abordagens específicas dentro do Deep Learning para lidar com dados sequenciais. Arquiteturas como as redes neurais recorrentes, abreviando RNNs, o Long Short Term Memory, LSTM, ou aquele Gated Recurrent Unit, GRU, foram desenvolvidos para modelar dependências temporais e lidar com sequências de comprimento variável. Essas arquiteturas utilizam mecanismos como conexões retroalimentadas e unidades de memória especializadas para capturar a estrutura temporal e aprender dependências de longo prazo em dados sequenciais. Bom, resumo. Embora o Deep Learning tenha revolucionado muitas áreas da inteligência artificial, ele enfrenta desafios no processamento de dados sequenciais devido às suas limitações em relação à compreensão da estrutura temporal e às exigências de grandes conjuntos de dados rotulados. E, no entanto, as arquiteturas específicas para dados sequenciais, como as RNNs, LSTMs, GRUs, oferecem soluções promissoras para lidar com esses desafios e permitir que as máquinas aprendam a partir, de dados sequenciais de forma mais eficaz. Essa capacidade de capturar relações globais e contextuais em uma sequência tem tido um impacto significativo no aprendizado profundo. Os modelos baseados em self-attention têm alcançado resultados impressionantes em tarefas como tradução automática, sumarização de texto, geração de textos e muito mais. É importante mencionar que o self-attention também possui desafios, como a complexidade computacional, porque especialmente em sequências muito longas, e as estratégias de otimização e aproximação são frequentemente utilizadas para lidar com esses desafios e tornar o self-attention escalável. Em resumo, o self-attention é uma técnica poderosa no aprendizado profundo que permite os modelos aprender relações complexas e contextuais entre elementos de uma sequência. Sua introdução, tem impulsionado avanços significativos em tarefas relacionadas a dados sequenciais, melhorando a capacidade dos modelos de entender e gerar sequências de forma mais precisa. E claro, podemos esperar avanços
ainda maiores nesse campo do aprendizado profundo e na capacidade das máquinas de lidar com dados sequenciais de maneira mais sofisticadas. E aí que um dos marcos da história da inteligência artificial, a arquitetura Transformers foi proposta pela primeira vez no artigo intitulado Attention is All You Need, publicado em 2017 pelos pesquisadores da equipe do Google Brain. A arquitetura Transformers surgiu como uma alternativa inovadora para processar sequências de texto, afastando-se das arquiteturas tradicionais baseadas em redes neurais recorrentes e convolucionais. A motivação por trás do desenvolvimento do Transformer estava na busca por uma arquitetura mais eficiente, escalável, para o processamento da linguagem natural. As abordagens anteriores, como as RNNs, tinham dificuldades em capturar relações de longo alcance em sequências, além de serem computacionalmente intensivas. E a equipe do Google Brain explorou a ideia de usar mecanismos de atenção como uma peça fundamental da arquitetura. Essa atenção permite que o modelo atribua diferentes pesos ou importâncias a diferentes partes da sequência, levando em consideração a relação entre todas as palavras. E uma das inovações chaves introduzidas pelo Transformers foi a atenção multi-headed, onde várias atenções paralelas são calculadas para diferentes representações latentes da sequência. Isso permitiu que o modelo capturasse diferentes aspectos e perspectivas da sequência. Além disso, o Transformers também introduziu a noção das máscaras de atenção, permitindo que o modelo ignore palavras futuras durante o treinamento, tornando a geração de sequências autorregressivas. E a arquitetura também demonstrou um desempenho muito bom, impressionante em várias tarefas de processamento de linguagem natural, superando abordagens anteriores em termos de qualidade da tradução, na sumarização do texto, respostas às perguntas e muito mais. E a sua capacidade, né, de modelar, né, as relações globais e contextuais em sequências de texto e sua escalabilidade, né, em treinamento contribuiu para a adoção e impacto no campo, no mundo todo. E desde então, o Transformer se tornou uma das arquiteturas mais influentes no campo do processamento da linguagem natural, o que acabou inspirando várias extensões e variantes como BERT, que é Bidirectional Encoder Representations from Transformers, ou GPT, né, Generative Pre-trained Transformers, e muitos outros modelos baseados em atenção. E, por favor, agora eu quero passar para o nosso colega Matheus e agradeço desde já. Obrigado aí, Alex, pela explicação. Então, eu vou então explicar os aspectos técnicos aqui do mecanismo de atenção, né? Intuitivamente falando, quando a gente está tentando comunicar em outra língua ou justamente tentando explicar algum conteúdo, né? A gente sempre presta atenção em palavras específicas, né? Então, tem algumas palavras que elas, em contextos diferentes, elas têm significados diferentes, né? Então, a ideia do mecanismo de atenção é ponderar esse tipo de comportamento, né? Então, seria atribuir um peso específico para essa palavra e tentar fazer com que o output, né, da rede tente considerar mais essa palavra, né? Então, no caso aqui, temos um exemplo que algumas palavras a gente pode... é uma explicação gráfica, né, na verdade, mas algumas palavras a gente consegue colocar uma atenção específica para elas, né? Então, no próximo slide aqui eu vou explicar, né, a gente pode adentrar mesmo na arquitetura do mecanismo de atenção. A princípio aqui, a gente tem o mecanismo de atenção atrelado à rede neural recorrente, né? Ou mais precisamente aqui a gente tem um LSTM. O grupo passado explicou bastante sobre isso aqui, então eu não vou passar sobre isso. Mas basicamente aqui a gente tem duas LSTMs bidirecionais, né? Ou seja, ela pega informação além do passado, ela também pega do futuro. Então, na verdade, na prática, isso aqui são duas redes, né? Então, a gente consegue fazer essa captura de contexto do presente e do futuro. Então, aqui a gente nomeia a Pre-Attention LSTM e a Post-Attention LSTM. No caso, aqui, esse encoding aqui, o grupo passado também explicou, que é justamente uma representação do nosso input, né? Digamos que nosso input seja uma sequência de palavras. Então, a gente tem que
tentar representar isso de uma forma vetorial. No caso aqui, a gente tem o one-hot encoding, que a gente consegue guardar a posição, né, de cada vetor em uma matriz de basicamente 0 e 1, ou seja, tem um vocabulário de 10 mil palavras e a palavra 9.099, por exemplo, vai ter apenas o 1 e o resto tudo 0. Então, essa é uma forma de você representar uma palavra, ou seja, uma entrada aqui, né? E também tem o word embedding, né? Que no caso você também consegue representar essa palavra de forma mais eficiente. Mas no caso aqui vamos considerar apenas o one-hot encoding. Então aqui, como podemos ver, temos a nossa entrada x1, x2, x3 até xtzão, x. E temos a inicialização das nossas ativações da rede neural da nossa LSTM com o vetor nulo, né? Então, o que acontece? A gente vai fazer a primeira computação aqui, no caso é um dot product do vetor nulo com nosso one-hot encoding, e a gente tem as ativações da primeira LSTM, ou seja, a pré-attention. A partir disso, a gente vai computar mais umas matrizes de atenção, né? No caso, a gente vai atribuir esses pesos, ou seja, vetores de atenção, para cada entrada específica do nosso LSTM aqui, né? Então, no caso, a gente pode chamar também de AT. Então, cada AT seria as ativações, né? Então, daqui eu já vou pular para a nossa próxima, que é a Post-Attention LSTM. No caso aqui também a gente inicia com o vetor nulo, a gente vai chamar de S, as ativações daqui, e a gente vai pegar as ativações do S e também vai concatenar aqui com as ativações do pre-attention, ou seja, a gente vai ter aqui a concatenação de duas ativações distintas, né? Isso aqui posteriormente eu vou explicar, porque no próximo slide está a expansão desse contexto, né? Que é computar o contexto. Eu vou explicar mais futuramente. E aqui também temos uma softmax vanilla, né? No caso, que a gente sempre faz para fazer com que a nossa saída ela some a 1, né? Ou seja, a gente vai ter as probabilidades em Y. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa para trás, né? É isso, basicamente isso, né? Então, aqui, no próximo slide, a gente vai expandir essa questão do contexto aqui, que é realmente onde que a computação da atenção ela é feita, né? Então, aqui com a expansão do slide anterior, então a gente tem aquela concatenação que eu acabei de falar, que é justamente a concatenação das saídas da post-LSTM e da pre-attention, né? A gente vai concatenar isso, a gente vai passar isso por outra rede neural, no caso aqui, no caso seria um multilayer perceptron, né? Ou seja, concatenação, depois faz o dot product da concatenação com o multilayer perceptron, e a gente tem a energia, no caso aqui, né? Que é o epsilon. Então, a gente vai ter as energias que a gente precisa para computar o vetor de attention, né? Então, tendo as energias, ou seja, aqui então ET, T', T' significa que é a entrada, ou seja, está se referindo à entrada, que é a nossa sequência de palavras, e o T é exatamente o vetor de atenção que a gente está computando aqui. Então, o que acontece? Após a gente passar por esse multilayer perceptron, a gente vai passar por um softmax. A gente tem as energias, a gente passar por um softmax, e depois a gente já tem o nosso vetor de atenção. Então, basicamente, depois do vetor de atenção, a gente vai passar para computar o contexto, né? Ou seja, the context. Aqui, então, a gente vai multiplicar o nosso vetor de atenção pela saída da pré-LSTM, que é as ativações AT'. Então, a gente computando isso aqui, a gente vai ter o contexto específico, que é esse aqui. Ou seja, e esse contexto a gente vai colocar, vai definir como entrada para o post-attention, que justamente vai computar o YT, né? A gente está no YT-1, que é a entrada nula, vai computar o YT, que é o nosso estado oculto da próxima camada, né? E a gente vai fazer isso sucessivamente até chegar no XT,
tesão x, né? No caso, que é o último elemento do nosso vetor de entrada. Então, beleza. Então, isso aqui é justamente a definição de attention. É basicamente usando, em suma, basicamente isso aqui vai prestar atenção em entradas específicas enquanto produz o resultado aqui, que é as probabilidades de y. Né? Então, dependendo como o algoritmo do gradiente descendente ele vai aprender aqui, ele vai prestar atenção em palavras distintas aqui, né, no nosso input. Ok, então, passando para o próximo, agora a gente vai ter o mecanismo de self-attention. Né? Então, enquanto no mecanismo de atenção normal, né, attention, a gente tinha... ele prestava atenção em sequências distintas, dava mais importância para sequências distintas. Aqui no self-attention, ele vai dar mais importância... na verdade, ele vai relacionar em uma sequência só, apenas. Né? Ou seja, a gente tem... essa frase aqui em francês que eu não vou arriscar pronunciar, mas basicamente ele tenta relacionar, por exemplo, essa 3 aqui, x3, com outras palavras aqui, como elas se relacionam, né? Então, vai dar importância específica para cada uma. No caso, a modificação que tem aqui do LSTM para o transformer em si, né? Na verdade, não é o transformer, para o self-attention, é justamente a remoção da LSTM. Ou seja, basicamente o que eles falaram. Poxa, eu tenho esse gargalo aqui, que é justamente LSTM, que eu tenho que computar uma entrada por vez. Né? Então, se eu tenho uma entrada lá x 10.000, eu vou ter que computar uma por vez 10.000 vezes. E eles viram que na CNN, eles têm a possibilidade de computar isso tudo em paralelo. Então, eles pegaram essa ideia da CNN e tentaram implementar isso aqui na NLP, né? Então, basicamente, tiraram a LSTM, por isso que o artigo é Attention is all we need. Is all you need. Eu coloquei we here, mas é isso mesmo. Beleza, então o que acontece aqui? Aqui eu coloquei a fórmula, né, da antiga aqui, para a gente testar a similaridade, que é basicamente quase a mesma coisa, né? A diferença aqui é que a gente tem uma introdução de mais 3 vetores aqui, 3 matrizes, que é o Q, o K e o V, né? Que é query, key and value. No caso, chave, query é busca, no caso faz a pergunta, query, key and value. É isso mesmo. Beleza, então para computar esses 3 valores aqui, a gente faz o seguinte. Tem a nossa entrada, né? Pode ser a representação do X1, seja o word embedding ou então o one-hot encoding. A gente vai ter 3 matrizes. Essas 3 matrizes, a gente faz a multiplicação de matrizes aqui, a gente vai ter um resultado para cada um. Então, vai ter o K, o Q, o K e o V. Após ter esses valores, o que a gente vai fazer? Suponha, né, que o modelo, a gente vai computar para todos, né, mas suponha que a representação dessa palavra, que é o attention, essa fórmula aqui, a gente quer computar essa x3 aqui. Então, o que acontece? A x3 vai pegar, no caso, a query, e vai multiplicar pela key de cada entrada específica. Por isso que essas setinhas elas estão direcionando para cá. Então, vai pegar a K1, K2, K3, e K4 e K5, basicamente. É como se ele fizesse uma pergunta, por isso que é query, né? Ou seja, o que está acontecendo no X3 aqui na África, né? O que está acontecendo? Está acontecendo o quê? Uma visita, no caso. Então, ele provavelmente, se isso for verdade, isso aqui vai ter um valor maior, né? Então, após computar lá a multiplicação de matrizes, isso aqui vai ter um valor maior. Então, ele vai fazer isso para todo mundo, basicamente. Por isso que tem esse termo aqui embaixo, exponencial aqui no caso de Q, no caso esse aqui é Euler, na verdade. Constante de Euler. Q vezes KJ, né? Então vai computar para todos esses valores aqui. E também a gente vai multiplicar isso pelo valor, né? Então o valor vai estar justamente no início da computação, que é o one-hot encoding, vezes a matriz de pesos, que claro, é
são aprendidos no processo de propagação, lá em retropropagação do gradiente descendente. Então, a gente vai fazer o somatório de tudo isso aqui, ou seja, esse aqui representa cada entrada nossa aqui, né? Então, x1, x2, x3, então por isso que tem esse somatório aqui em cima. Aí, beleza. Então, após isso, tem o softmax. A gente vai passar por aqui. Aí tem o valor V1, V2, V3 e V4. Que é computado também no início do one-hot encoding com o K, o Q, K e o V, né? E aqui é uma representação comprimida que está no artigo Attention is all you need. Essa representação aqui, basicamente, é a mesma coisa que essa aqui de cima, só que é uma forma mais elegante, né? E também tem essa parte aqui que é normalização, para não ficar negativo. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Então, beleza. Então, finalmente, a gente tem aqui a arquitetura do Transformer, né? Que, na verdade, é uma implementação, é uma adaptação do Self-Attention. Ou seja, na arquitetura Transformer, a gente tem a Multi-Headed Attention, né? Multi-Head, que, basicamente, a gente pode falar que é um loop, ou seja, se a gente quer computar 8 vezes esse mecanismo aqui, ou seja, a gente vai ter para cada entrada dessa um peso específico, né, que eu vou chamar de W1. Então, se eu quero computar 8 dessas, eu vou ter W1 até W8. Então, por isso que fala multi-head attention. E, na verdade, não é um loop. Na verdade, tem essa representação aqui que é empilhada, né, é que vai computar isso em paralelo. Aqui que está realmente onde que a mágica acontece, né? Aqui a gente consegue acelerar drasticamente o treinamento, né? Já que a gente não é dependente mais da sequência. Então, beleza. Então, agora a gente tem a arquitetura Transformer, que como o mecanismo de multi-headed attention. Então, aqui a gente tem a arquitetura, pelo menos a de 2017, né? Eles introduziram esse encoder e decoder, que também tem lá na UNet, que a gente usa em segmentação. O que acontece? Então, a gente tem a nossa entrada, né? Essa parte que eu vou explicar posteriormente, mas dando um spoiler, basicamente é como a gente representa isso aqui de forma vetorial, né? O que acontece? A gente tem a entrada, a gente vai computar isso, né? E tem um mecanismo aqui que ele é emprestado também das redes neurais convolucionais. Quem já estudou aí essa parte, tem a ResNet, né? A gente sabe que a ResNet, para mitigar aquele efeito de vanished gradients ou exploding gradients, eles fazem essa soma aqui, né? No caso, a gente propaga o sinal para frente aqui, né? Que é basicamente uma soma. Pega o sinal do início aqui e joga lá na frente, logo após fazer todas as operações aqui. E, claro, tem a normalização. Normalização, no caso, esse aqui é o batch normalization mesmo, que é o que foi introduzido na rede neural também, e tem uma adição, por isso que fala add norm. Mas, basicamente, é o batch normalization. Então, a gente vai fazer isso aqui, vai passar por uma feed-forward comum, que é o multilayer perceptron, e vai fazer normalização novamente, né? Então, aqui a gente já tem a nossa saída do encoder. A gente pode fazer isso aqui N vezes. Então, pegando essa informação no decoder, a gente vai só pegar o valor do V, né, do value, e do key. A gente pega essa informação e vai jogar agora no nosso decoder. Nosso decoder é uma arquitetura à parte. Na verdade, isso aqui está no próximo slide. Aqui eu vou explicar só o encoder ainda por enquanto, porque tem uma implementação em Python aqui também, né, de como funciona. Então, beleza. Como eu tinha falado, tem nosso input aqui, que vai pelo multi-headed attention, tem todo o processo. E aqui está o código em Python, né, que é bem, dá para ver que é bem tranquilo. Tem esse n.linear aqui, que a gente faz no dot product. Dá para aprender os pesos aqui pelo gradiente, porque esses parâmetros aqui, né, são aprendíveis. Vou passar para frente aqui. Aí aqui essa parte do encoder, né, que eu estava falando lá atrás, nessa rede aqui, que está explícita aqui. O decoder. Né? Então aqui a gente vai pegar os valores do key e do value. E vai computar de novo no multi-headed attention. Só que
a pergunta, ou seja, a query, ela vai vir daqui, do Masked Multi-Headed Attention, né? Como o Alex falou, no caso, isso aqui é um mecanismo que você restringe algumas palavras específicas do futuro, por exemplo, para que ela consiga aprender, né? Então, a gente vai pegar o query daqui, vai passar pelo multi-headed attention de novo, e todo o mecanismo de adição e normalização e a rede neural feed-forward de novo. Então, tem isso aqui, e na frente aqui, não sei se o slide anterior mostra, mas tem outra matriz aqui, né, linear, e depois tem o softmax, que aí a gente vai obter realmente as predições. Então, aqui já coloquei o código do ednorm, né? Como eu tinha falado aqui, esse método aqui em Python, esse método aqui em PyTorch, a gente consegue implementar a normalização em batch, né? Então, aqui tem isso aqui, e tem mais a adição aqui, que é justamente isso que eu tinha falado, né? A gente só faz uma adição, chama pixelwise. Aqui no caso, como são vetores, né? Não é uma imagem. E aqui tem a nossa rede feed-forward, que é justamente essa daqui. Agora, como eu tinha falado, né, a gente tem a representação que a gente vai fazer dessa entrada aqui. Então, na RNN, na LSTM, perdão, a gente tinha informação da sequência, né? Informação da posição na palavra em si é importante. Por isso que a gente processava uma palavra por vez. A gente precisa da informação da posição, que ela importa. Então, por exemplo, aqui a gente não pode colocar Jane lá no final. E quando a gente elimina a LSTM da jogada, acaba que a gente perde essa informação. Então, a gente precisa de um mecanismo que consiga, pelo menos, substituir isso, né? E aí que entra a codificação posicional, né? Que basicamente você dá uma representação única para a entrada ali do vetor, né? Da representação da palavra. Então, por isso que a gente tem que ter esse... Aqui não está no slide, mas tem que ter a codificação posicional, né? Então, que é usando funções seno e cosseno, que faz essa codificação posicional. E basicamente isso aqui é um apanhado, né, de como funciona aqui. É claro que tem muito mais coisa aqui por trás disso aqui, mas deu para ter uma noção. Bem, agora eu vou passar para o Sérgio, né, que ele vai explicar ali alguns casos de uso, né? Tem os modelos GPT, tem outros... A arquitetura em si ela está sendo aplicada para imagem também, para áudio, então ele vai falar sobre isso aí para a gente. Show de bola, muito obrigado, Matheus. Bom, então vamos para a prática, né? Vamos ver aí aonde que os nossos transformers eles são utilizados. Vamos apresentar aí alguns cases de uso, tá bom? No total, eu vou mostrar aqui para vocês 5 casos de uso. O nosso primeiro, ele é um conjunto aí de 3 tópicos, né, que são semelhantes, né? Que é a tradução de idiomas, sumarização de texto e perguntas e respostas. Tenho certeza que todo mundo que está aqui já fez alguma tradução de texto aí usando aí o Google Tradutor, por exemplo, ou então qualquer outro aplicativo aí, né? Quando eu estava pesquisando aqui sobre o tema, eu estava lembrando de anos atrás, quando a gente ia fazer alguma tradução lá de trabalho de escola, lá do ensino médio, e aí a tradução ela saía um pouco estilo índio, né? Ela era até relativamente pouco confiável. Eu lembro de 2012, quando eu fazia curso de inglês, a minha professora, ela fazia mestrado, e aí a tese dela foi comparar o avanço do Google Tradutor nos últimos 5 anos, ou seja, ali ela pegou ali uma base ali de 2008 até 2012 para comparar o quanto que ali os algoritmos do Google eles tinham avançado ali na qualidade daquelas traduções. E ela já tinha visto já excelentes resultados, né? E eu estava pensando, né? Hoje, 11 anos depois, o quanto que isso já não está muito mais evoluído, né? Então, aí, hoje, né, assim, desde 2017, quando os Transformers foram criados, que eles foram lançados, né?
já se usam já esses modelos aí explicados já aí pelo Matheus para esse tipo de tarefas aí de tradução de idiomas, né? E aí, como exemplo de empresa que usa muito isso, é a Google, né? Vamos ir para o nosso segundo caso de uso, que são os modelos Wave2Vec para tarefas de reconhecimento de fala. Primeiramente, o que é um Wave2Vec? Ele é um algoritmo que usa entradas de áudio, né? E essas entradas de áudio, elas são raw, elas são cruas e sem legenda, para treinar modelos de reconhecimento automático de fala, os nossos famosos ASRs, né? Os Automatic Speech Recognition, né? E como que o Wave2Vec faz isso, né? Ele treina esses modelos para aprender a diferença entre discursos originais e várias versões modificadas desse mesmo discurso, tá? Então ele pega ali essas versões modificadas e ela separa ela em vários segundos e aí compara ele centenas de vezes ali, já ali daquele mesmo segundo, com o áudio original. E ele vai fazendo já ali pequenas previsões futuras dos próximos milissegundos à frente. Então ele vai treinando esse modelo aí, né, assim, repetindo essa tarefa centenas de vezes, né, aí para ter esse modelo robusto, né? E assim, detalhe, ele usa áudio sem legenda para fazer esses treinamentos, tá? E aí, a empresa, ela lançou, assim, ela fez um estudo lá que comprovou uma redução de erros de 22% aí já de modelos treinados com Wave2Vec, comparados ao melhor atual modelo da época, né, assim, que era o Deep Speech 2. Então ele hoje está bastante interessante, aí esses modelos Wave2Vec. E como exemplo, né, aí de grande empresa que usa, nós temos a Meta, tá bom? Passando aí para o nosso terceiro caso de uso, são os quentinhos aí do momento, né, que é o GPT, né? Hoje aí todo mundo fala aí do chat GPT, né? Ele serve para quê? É para tarefas de geração de texto, né? Então o GPT ele significa Generative Pre-trained Transformer, né, que é um transformer generativo pré-treinado, que ele nada mais é do que uma família de modelos de redes neurais, né? E aí elas usam a arquitetura de transformers como chave aí do IA, para quê? Para ter como entrada ali algo muito parecido, muito similar com a fala humana, e ele usa já um banco já de dados pré-treinado, né, assim, já um modelo pré-treinado para isso, para ter como saída outro modelo, aliás, outro modelo não, outra saída ali também muito parecida com uma fala humana, tá? Então aí, né, assim, como aplicação aí, a gente tem várias, mas hoje aí uma das mais faladas aí é o chat GPT, né, já que é da empresa OpenIA, tá bom? O nosso quarto caso de uso, a gente pode falar aí dos modelos VIT, tá? Que são usados para classificação de imagem. Primeiramente, o que significa o VIT? Ele é um Vision Transformer. E o que é esse VIT, né? Ele é um modelo de classificação de imagens que usa os transformers sobre os patches da imagem. Como a gente já aprendeu já na aula do Marcelo, já do professor Marcelo, o que é o patch? Ele é um pedacinho da imagem. Por exemplo, um patch 8x8, ele é um patch quadrado de 64 pixels que representa ali já ali uma imagem maior, tá? E como que o VIT ele faz essa classificação de imagens, né? Ele pega, aqui a gente pode pegar aqui já esse gráfico aqui, né? Já esse fluxo aqui para mostrar.
ele pega uma imagem, aí ele divide ela em patches de tamanho iguais, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem aqui 9, né, aqui de 3x3, e aí ele vai colocar todos esses patches lado a lado. Então, aqui ele vai gerar um vetor sequencial, aí já é com essas posições. Então, aí, com esse vetor aqui, ele alimenta aqui a base de um encoder, né, assim, que já entra todas as etapas já explicadas aí pelo Matheus, que já vai ter aqui uma base, né, assim, que é uma camada extra aí de aprendizagem para fazer essa classificação dessa imagem, tá bom? E, por último, nosso quinto caso de uso são os modelos DETR para tarefas de detecção de objetos dentro de uma imagem, tá bom? Primeiramente, né, o que significa o DETR? Ele é um Detection Transformer, né? Ele é um transformer de detecção, tá? Então ele usa aqui já um preset aqui já de imagens aí já alimentadas, né? Então ele tem aí uma CNN, né? Uma rede neural convolucional. E aí no topo aí desse backbone convolucional, ele já está todo alimentado com já com imagens. Ele vai usar toda a nossa arquitetura aí do Transformer. Então ele passa para o encoder, depois passa para o decoder, para ter como saída as nossas classificações aí dos objetos dentro de uma imagem que a gente deu como entrada. Então aqui, por exemplo, aqui já dessa imagem aqui que está mostrando aqui dos patinhos já aí na tela, esses dois quadrados aqui já marcando em volta foram aí os objetos detectados aí por essa imagem usando o DETR. Beleza? Então agora nós vamos para a última etapa aí do nosso trabalho, que o Vitor vai fechar aí para a gente com a conclusão. Obrigado aí, Sérgio, pela sua parte. Agora é de noite, né? Mas bom dia para o pessoal que vai estar assistindo aí. Eu sou o Vitor e eu vou fazer um pouco da conclusão e também algumas características, algumas coisas que acaba passando pela questão do tempo mesmo, trazendo uma informação sobre. Primeiro, nós entendemos o que é Transform. Então, uma brincadeira, né? É um carro que transforma em robô, pessoal. Não, não é. Também pode ser, mas no caso aqui não é. É uma arquitetura de rede neural que é baseada em mecanismos de atenção. E elas se destacam principalmente no processamento de sequência de textos. Também se destacam em outros pontos, mas esse é o que vem se destacando. Elas não dependem de recorrência ou convolução, diferente das RNN e da CNN, né? Como nós vimos outros grupos já apresentando, que explicaram aí. Então, eles processam a sequência sem necessitar desse ponto. E como eu falei no primeiro tópico, eles utilizam um mecanismo de atenção, que permite que cada elemento da sequência se relacione com todos os restantes. Então, captura a dependência de longo alcance. Antes tinha um problema que, à medida que você criava uma rede neural, à medida que fosse passando o tempo desse processamento de sequência de texto, ela ia se perdendo cada vez mais. Então, na 15ª, a primeira já não lembrava mais. E com os transforms, eles vêm e resolvem esse problema da questão da memória, então consegue compreender dependências de longo alcance, né? Vou falar um pouco, relembrar, né, as características dos transforms. Primeiro, a modularidade, que permite se aplicar em diferentes problemas de NLP, como tradução, como o próprio Sérgio falou, geração de texto, resumo de documento, classificação de sentimento e muito mais. Eu fico brincando, né, que abrimos a caixa de Pandora. Então, assim, o que a imaginação permitir, os Transformers está tentando fazer, né? Não sei se consegue, mas pelo menos tentar é possível. Outra característica
é o pré-treino. O pré-treino, ele funciona da seguinte maneira: você treina, tem uma primeira fase de treinamento, onde não tem um resultado desse treinamento. Então, você não está treinando se é certo ou errado, ou se é classificando ou não. Você treina com a base de dados bem grande, extensa, sobre a linguagem em questão, para que esse texto acostume e interprete as palavras dessa linguagem. Então, depois disso, você vem com dados classificados, bem mais estruturados, né, da forma correta, um ajuste fino, onde você coloca o contexto que você quer que se transforme, fique inteligente, entre aspas. E aí, com isso, facilitou demais, porque agora temos alguns modelos já treinados, pré-treinados, né, onde você constrói uma base de dados para o seu contexto específico e faz a segunda treinagem, né, o ajuste fino ali, para que ele se adeque ao seu tema, então acaba ficando mais fácil acesso, né? E a flexibilidade, né? Que é o terceiro ponto aqui, que eles possuem flexibilidade em relação ao tamanho da sequência de entrada e saída. Como foi dito, né? As RNN antes deveria ser, tem que ser limitada, né? E a questão da dependência temporal, os Transform resolve esse problema de maneira bem legal, né? Então, ok. Agora, o quarto ponto é o paralelismo. Enquanto as RNN processam sequências de forma sequencial, os transformers processam todas as posições simultaneamente. Então, o que leva a isso? Antes, vinha uma, pulava para a próxima, pulava para a próxima. Então, você estava sempre esperando o seu output sair para vir um novo input. Então, você mandava um texto com 10 palavras, ela passava toda a primeira palavra pelo seu algoritmo, depois vinha a segunda, depois vinha a terceira, depois vinha a quarta. Os transformers, eles conseguem ao mesmo tempo, em paralelo. E lá em 2016, a NVIDIA lança a questão do GPU, né? E que combinou muito bem com o processamento paralelo com o GPU, que possibilitou treinar grandes modelos, né? Grandes conjuntos de dados, algoritmos complexos, que antes era impossível. Acessibilidade. Por que eu coloquei acessibilidade aqui? Porque hoje em dia anda muito fácil, aquele terceiro ponto, o segundo ponto do pré-treino também tem um pouco a ver, mas que hoje você tem o TensorFlow e o PyTorch, né, que são gratuitos para utilizar, que já vem com vários tipos de modelos integrados, onde você chama uma função ali e ele faz muita coisa que antes você teria que implementar à mão, né? Assim, teria que criar. E por último, o principal ponto é o mecanismo de atenção, que o Matheus ensinou para nós, né? Detalhou bem, mas eu vou relembrar alguns pontos, né? O mecanismo de atenção é uma parte fundamental do Transformers e permite que eles ponderem a importância de cada palavra em relação a todas as outras palavras da sequência. O que significa isso? Então, você encontra palavras-chave que trazem significado. Você já viu que para bom entendedor poucas palavras bastam? Acho que é um bom ditado para isso. Porque às vezes você nem sabe o que o cara falou tudo, mas só por você ter ouvido 3 palavras, você, ele está falando disso, então eu acho que é isso. O segundo ponto aqui é o cálculo da tensão, que envolve 3 etapas, que é a carry, o key e o value, né? Que é o que ele explicou lá no início, que você manda essa carry e encontra uma referência para cada palavra, né? E o terceiro é que a tensão é calculada através de uma combinação linear das chaves ponderadas pelas consultas, seguindo de função softmax, para obter pesos normalizados, onde esses pesos são utilizados para ponderar os valores e obter o contexto atentivo. Então, é aquela parte lá que envolve um pouco de álgebra mesmo, né? Álgebra linear, onde calcula a matriz, calcula o peso, faz a softmax, faz o somatório lá depois e consegue obter uma resposta matemática que volta como uma string, né? Então, você dá um valor vetorial para uma string e depois retorna, conseguindo juntar
e ter sua resposta, né? O estado da arte, né? Tem um robozinho que foi gerado por um robozinho, desenhando aqui, que simboliza que os Transformers atualmente é o estado da arte, do processamento de linguagem natural. Tem pesquisas tentando evoluir, tentando discussões, né, para ver qual seria o próximo, mas atualmente é o estado da arte que está bem conseguindo responder bastante, né, as dúvidas, as inquietações que estão surgindo. Ela supera, né, como já foi dito, o trabalho inteiro, RNN e CNN, e em quase todas as tarefas de NLP alcança resultado impressionante. Além disso, a comunidade de pesquisa em NLP continua a desenvolver e aprimorar os Transformers, buscando novas arquiteturas, técnicas de treinamento, estratégia e ajuste fino para melhorar ainda mais o desempenho. Tem uma discussão que vem tomando espaço, né, que é a questão, qual que vale mais a pena? Você aumentar os seus parâmetros de treinamento do seu modelo ou aperfeiçoar os modelos para trazer resultados melhores, né? Então, tem essas duas vertentes, atualmente, que acaba, pelo poder computacional, tá muito forte, né? Então, você pode subir 1 milhão de máquinas aí, as grandes empresas, então eles estão preferindo aumentar a quantidade de parâmetro e aumenta o processamento e vai treinando, né? Então, vamos chegar até que ponto isso vai ser viável e provavelmente eles vão ter que uma hora parar, né? Mas não sou eu que vou dizer qual é o certo. Grandes transforms aí que estão revolucionando o mundo, que é o ChatGPT, né? Que é um prompt de comando de pergunta e resposta, onde ele já responde quase todo tipo de assunto. Ele erra bastante, né? Mas ele mais ajuda do que atrapalha se você souber utilizá-lo. E tem o Bard também, que o Google lançou nos Estados Unidos nessa última semana e que também vem tendo resultados significativos e que em breve deve ser lançado no restante do mundo. É bom apontar que os Transformers, eles estão mudando, né, o cenário global, onde várias empresas estão já integrando com seus serviços, se você vê todas as grandes empresas estão tentando juntar o tema IA, né, com os seus produtos para não ficar para trás. Então, essa arquitetura, né, Transform, ela está mudando todo o cenário, surgindo novas discussões, né, até onde pode ir, quais são os limites, quais os países, né, precisam decidir quais são as leis que vão colocar. A Itália baniu por um tempo o ChatGPT. Então, assim, vem surgindo um mundo diferente, onde a inteligência artificial está começando a mostrar o rosto dela, né? E acho que um ponto é que, atualmente, não é só os pesquisadores, só os desenvolvedores ou o pessoal atrelado à área de tecnologia que está utilizando. Crianças nas escolas já utiliza o ChatGPT. Então, assim, a minha avó, por exemplo, fica mandando notícia disso, que chega no WhatsApp para ela. Então, tá em toda a área, né? Independente do seu nível de estudo ou de conhecimento. Minha parte era isso, então. E aí, agora o Matheus vai voltar e falar um pouquinho do projeto prático aqui para nós. Beleza, Vitor. Obrigado aí, cara. Complementando aí o que você estava falando sobre o Bard e o ChatGPT, também tem os modelos aí de open source, né, que estão pau a pau aí com o ChatGPT. Essa semana, na verdade, antes de ontem, dia 23, lançou o Killora, no caso, ele é um modelo open source, ele tem 65 bilhões de parâmetros e ele atingiu 99% da acurácia do ChatGPT. Então, e dá para treinar em uma GPU de 48 GB de VRAM. Então, está tendo um avanço gigante nessa área aí. E, pelo menos, está acabando com o monopólio, né, dessas gigantes aí, o que é uma boa solução para as empresas adotarem os seus problemas. E, claro, tem
questões de segurança também, que elas podem controlar os seus próprios dados. Bem, agora vamos aí ao nosso projeto, né? O nosso projeto, a gente pensou que seria melhor a gente aplicar isso a imagens, principalmente que é a minha área também, área pessoal aí, que é NLP, porque essa arquitetura VIT aqui, como o Sérgio explicou, ela foi a campeã daquela competição ImageNet 2021, e acredito que a gente consiga implementar isso aqui e rodar na nossa máquina, né? Do que um modelo de linguagem natural, ou aqueles Large Language Models, que vai ser muito mais complexo para a gente implementar e rodar nossa humilde GPU aqui a nossa humilde GPU. Bem, então, vamos aplicar aí a arquitetura VIT, né? Então, vai ser qualquer problema de classificação. A gente não fechou ainda qual dataset que vai ser, mas a gente já deu uma pesquisada nesse aqui, que é de flores, né? Tem 9 classes de flores aí, com 6.788 imagens. A gente não sabe se essa VIT ela vai ser data hungry, né? Se ela vai consumir muitos dados, então provavelmente a gente vai ter que utilizar ali um pré-treinamento, né? Com os pesos do ImageNet, também aumento de dados. Se não, a gente vai tentar pegar outros dados também, então não vamos fechar essa parte. Vamos usar aí uma RTX, pelo menos por enquanto, para processar isso, e, claro, a linguagem de programação Python, framework PyTorch, Transformers também, e o NumPy. E é isso, basicamente. Pessoal, nosso trabalho então está chegando ao fim, né? Aqui está as referências que foram utilizadas nesse trabalho. Qualquer dúvida, pode chamar qualquer um de nós no WhatsApp mesmo, que nós respondemos. Caso queira comentário ou algo do tipo, pode ficar à vontade também. Então, é isso, e muito obrigado aí, todo mundo.